Estamos ao vivo na sua timeline, nós estamos aqui na Santa Casa de Belo Horizonte. Eu sou o Marcos Coelho, hoje é dia 18 de março, uma transmissão ao vivo no Facebook. E aqui ao meu lado, a doutora Cláudia Murta, médica e infectologista da instituição. Bom dia, doutora. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos acompanham. O objetivo é a gente bater um papo, esclarecer algumas dúvidas comuns à luz do conhecimento atual. Nós estamos no início da epidemia aqui em Belo Horizonte, ainda muita coisa vai mudar, mas a gente já precisa ter muita orientação, muita tranquilidade para a gente vencer essas próximas semanas e meses que vêm por aí. Bom, a Santa Casa BH, além de se preparar para atender os casos graves de Covid-19, né, o coronavírus, o novo coronavírus, também cumpre o seu papel social, né, possibilitando a população buscar informações, né, e oferecendo à população informações confiáveis, né, nesse tempo de fake news, né, doutora? Tem muita informação rodando pela internet, pelo WhatsApp, então vamos ter cuidado na hora de disseminar essas informações, verificar primeiro a procedência. A gente tem sempre que confiar nos sites do governo, de hospitais credenciados, de profissionais que estão aí na lida, para a gente evitar passar uma notícia falsa que vai gerar muito estresse, muita informação errada, muita dúvida e muita coisa ruim na cabeça das pessoas e no dia a dia. Doutora, antes da gente passar para as perguntas das pessoas que nos acompanham, tá? Você que está acompanhando pode enviar sua pergunta. Nós temos aqui a equipe preparada para receber e encaminhar essa pergunta para a gente. Mas antes de tudo, doutora, por que o novo coronavírus, apesar de existir há tanto tempo, agora está assustando? A gente conhece a família dos coronavírus já em torno de 60 anos. São vírus que podem infectar animais e humanos. Geralmente, nos humanos, eles causam quadros parecidos com resfriados, são quadros respiratórios mais leves, mas eventualmente quadros mais graves. E esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2, a doença que ele causa é chamada de Covid-19. Esse novo coronavírus, ele fez mutação, quer dizer, ele se adaptou, ele causava infecção em animais, e ele fez mutações, se adaptou e está causando infecções em humanos. Com esse mundo globalizado, muita viagem, as pessoas se deslocando muito, a gente não tem imunidade a ele, nós não temos anticorpos contra ele, porque a gente nunca entrou em contato com ele. Então, essa grande disseminação, essa pandemia que a gente está vivendo. Bom, doutora, nós já temos algumas perguntas aqui que foram enviadas ao longo do início dessa crise, né, de novo coronavírus pelo mundo, né, pessoas que já enviaram perguntas para as redes sociais da Santa Casa, e temos algumas aqui já selecionadas. O João Carneiro quer saber: eu estou com um pouco de tosse e espirro, mas nada grave. Eu acredito que possa ser uma gripe devido às mudanças de temperatura. Preciso fazer um teste para o novo coronavírus? Não. Ele não se encaixa no quadro de que precisa ir para o hospital, de que precisa procurar o sistema de saúde. Nós temos que lembrar que nos últimos anos todo mundo teve gripe, todo mundo teve resfriado, e a gente tomava as medidas em casa, afastamento de pessoas doentes, e isso passa. O coronavírus, o novo coronavírus, ele vai causar quadros muito parecidos, a grande maioria vão ser quadros mais leves. A gente tem que ficar de olho no sintoma, no grande sintoma que é o marcador de gravidade, que é falta de ar, dificuldade de respirar. Aí sim, se está acontecendo isso, a gente precisa ir ao posto de saúde ou ao serviço de urgência. Ok, a Helena Fernandes enviou a pergunta, ela quer saber se é mito ou verdade que a vitamina D ajuda a proteger contra o coronavírus. Não existe nenhum trabalho mostrando que vitamina D proteja contra o coronavírus. Da mesma forma, não existe nenhum trabalho mostrando que vitamina C em altas doses também proteja contra o coronavírus. Se a gente tomar vitamina C hoje, o que o organismo não precisa, ele vai jogar fora. Então, se eu chupar uma laranja ou tomar uma limonada, é a quantidade de vitamina C que eu já preciso e eu não vou precisar de uma suplementação. Então, a grande dica é dieta saudável, frutas, legumes, verduras, muita hidratação e não precisa desses suplementos. Doutora, o Felipe Santos, acho que tem uma pergunta aqui que atinge a todo mundo que tem um idoso em casa. Como é que faz para convencer o idoso a ficar em casa? É difícil, né? Os meus pais são idosos e a gente tem tido muita conversa porque os idosos têm que ficar dentro de casa, sim.
Os idosos são o grande grupo de maior risco, são pessoas que têm tendência a fazerem quadros mais graves, muitas vezes eles já têm outras doenças junto, problema de coração, problema de pulmão, diabetes, às vezes algum problema de rim. Então é a população mais vulnerável, é a população que infelizmente mais complica. Então eles têm que ficar em casa, nós temos que esclarecer os nossos idosos, a gente nunca viveu uma situação dessa, é a primeira vez que a gente vive isso, nessa magnitude. Então tem que conversar, tem que explicar, tem que conscientizar, tem que falar de uma forma muito clara. E não é para a gente ficar levando neto para visitar os idosos, não é para a grávida ficar indo visitar os idosos. Nós temos que dar carinho para os nossos idosos, mas os nossos idosos precisam ficar dentro de casa nesse momento. Vamos ajudar, vamos ao supermercado, fazer as compras para eles, levar em casa, telefonar com frequência, mas infelizmente esse contato social a gente tem que limitar. E esse contato social tem que ser limitado pensando também nas crianças, as aulas estão suspensas, as escolas estão fechadas, e estão fechadas não é para as crianças ficarem juntas, brincando, se reunindo na casa de coleguinha, ou brincando no playground. As crianças devem cumprir esse isolamento, essa reclusão que está sendo orientada pelas autoridades de saúde. Bom, a comunicação do Grupo Santa Casa BH tem preparado muita informação sobre o assunto. Você que tem dúvidas, acesse o site da Santa Casa, santacasabh.org.br. Lá tem uma página especial sobre coronavírus, inclusive com vídeos gravados aí com a doutora Cláudia Murta, dando muitas informações para você. A Drica Silva pergunta como ficam os atendimentos da Santa Casa nesse período, doutora? Os atendimentos na Santa Casa, e isso vale também para outros serviços de saúde, estão todos sendo reorganizados, porque é uma determinação da alguns ambulatórios de especialidade que dão tratamento para pessoas já com doenças crônicas. Esses ambulatórios, eles precisam manter um funcionamento mínimo, mas essa escala está sendo toda revista, todas as pessoas precisam perguntar, não só na Santa Casa, mas onde eles estão com consulta marcada, como está o agendamento, como está o reagendamento, porque dentro dessa proposta de isolamento domiciliar, as consultas eletivas têm que ser bloqueadas também. Claro que ninguém vai deixar de ter assistência, quem tem uma cirurgia eletiva, quer dizer, uma cirurgia que não é urgência, essa cirurgia vai precisar ser remarcada. Isso tudo, gente, é porque o serviço de saúde precisa estar o mais preparado possível para atender as urgências que já existem mesmo, por causa de um infarto, um derrame, uma pneumonia, um diabetes descompensado, uma infecção de urina, que são coisas que acontecem no dia a dia. Então a gente precisa estar preparado para atender essas urgências e conseguir atender a demanda de coronavírus, que vai ser uma demanda cada vez mais frequente. Então é por isso que os quadros eletivos estão sendo suspensos. Isso está sendo divulgado no site da Santa Casa. Vocês estão participando agora com a gente, né, ao vivo, podem consultar o site da Santa Casa, isso está sendo explicado também. Doutora, agora mais do que nunca, a importância das pessoas procurarem o serviço de saúde somente em caso de urgência mesmo, né? Se estiver sentindo mal mesmo, se for uma gripe simples, comum, se a pessoa percebe que dá para ficar em casa, fica em casa. É isso mesmo, né? Nós estamos entrando agora, daqui a pouco tem o outono, é a época em que a gente começa a ter mais sintoma respiratório, tem muita alergia, muita rinite, que o nariz fica coçando e escorre um pouquinho, mas não tem febre, né? Às vezes algum resfriado, que é uma coisa mais leve. Esses quadros não é para a pessoa sair correndo e procurar o serviço de saúde, porque senão realmente nós vamos provocar um caos no atendimento. Ok. A Tainara Fonseca pergunta, ela diz que está grávida de 5 meses, pergunta como se proteger contra o coronavírus e se, além de lavar as mãos sempre, né, com álcool, com sabão e álcool em gel, e se ela, por acaso, acontecer dela pegar essa doença, como isso pode afetar a gestação dela? Os cuidados para a grávida são os mesmos, a higienização frequente das mãos, a etiqueta da tosse, evitar aglomeração. As grávidas que trabalham em serviços de saúde, elas estão sendo remanejadas, tem que ver qual é o trabalho que ela faz, onde que ela está. E o que a gente sabe até hoje em relação à disseminação do vírus ou de complicações das gravidezes, são dados ainda iniciais, né? Hoje é dia 18 de março,
mas o que a gente tem de relato até o momento é de que as grávidas têm evoluído muito bem. A gestação evolui bem, ela evolui bem, as complicações não têm sido vistas em número aumentado. Bom, o Jefferson Fabiano pergunta quem são as pessoas que compõem o grupo de risco. Chamado grupo de risco são as pessoas que têm mais tendência a complicar. Então eu vou enumerar quem são essas pessoas, mas a gente tem que pensar que complicações, apesar de raras, podem acontecer nas outras pessoas. Então não é para as outras pessoas menosprezarem os sintomas, acharem que vai passar logo. Se tem algum sintoma de gravidade, independente da idade, é preciso prestar atenção. Mas a grande maioria das vezes os quadros são leves nas pessoas fora do grupo de risco. E o chamado grupo de risco são os idosos, as pessoas acima de 65 anos, pessoas que têm doenças crônicas, problemas de coração, problemas de pulmão, insuficiência renal, pessoas que tenham alguma baixa de imunidade, que façam uso de remédios que diminuam a imunidade, principalmente corticoides, os imunobiológicos. Então são essas as pessoas de maior risco para complicação. Não quer dizer que elas vão se complicar, mas são pessoas que merecem uma atenção mais de perto. Doutora, temos aqui a pergunta da Flávia Maria, uma pergunta não só para o coronavírus, acontece muito das pessoas perguntarem como é feito o atendimento da Santa Casa, como é que elas chegam a ser atendidas pela Santa Casa. Ela diz que mora no interior, que lá só tem um posto de saúde, e caso ela precise, né, de uma internação ou de uma intervenção médica mais séria por conta do coronavírus, o que acontece? A Santa Casa ela não tem um serviço de porta aberta para a comunidade, a gente não tem um pronto atendimento. Então, os casos que chegam aqui na Santa Casa, que vão chegar aqui na Santa Casa, são casos que virão encaminhados de outros serviços de saúde. Então, casos que foram atendidos em serviços de urgência como as UPAs da cidade e que o médico vai ter suspeita e vai encaminhar esse paciente para internação. Nós já estamos com um CTI de 10 leitos, isolado, bloqueado para internação de casos que necessitem CTI, e mais uma enfermaria de bloqueio também, com 46 leitos, se não me engano, também já bloqueados, já preparados para receber as pessoas que porventura precisem de internação. Lembrando que o ideal é que as pessoas fiquem em casa, então todos os quadros que sejam leves, eles ficarão em casa em isolamento domiciliar. E a gente vai internar, tanto aqui na Santa Casa quanto os outros hospitais, e a conduta é a mesma, só serão internados aqueles quadros que realmente tenham algum fator de complicação. A Tamara Damasceno mandou a pergunta que ela tem uma criança de 1 ano e está preocupada, ela acha a criança nessa idade, ela corre mais ou menos riscos, doutora? O que a gente tem visto é que as crianças correm menos risco do que aqueles que a gente falou que pertencem aos grupos de risco. Mas é importante, sim, como eu disse, ficar atento. Se a criança tiver algum sinal de gravidade, procurar o serviço médico. Mas, a princípio, as crianças têm passado melhor por essa epidemia, felizmente. O Sandro Corrêa mandou a seguinte dúvida. Se esses truques hoje de comprimento, né, doutora, aqui, ó, cotovelo, né, com os pés, se isso elimina o risco de contaminação pelo contato físico. A gente apertar a mão, dar 3 beijinhos, abraçar na hora que chegar no serviço ou quando encontrar alguém, realmente isso a gente não pode mais, porque a gente já sabe que o vírus fica nas mãos, fica no rosto, então não pode mais. A sugestão cumprimentar com o pé não tem problema, né? A gente dá um toquinho no pé, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer, né? Cumprimenta com um coraçãozinho para a pessoa, dá um oi. Cada um pode inventar a sua moda sem a gente ficar tocando. Vai ser divertido, vai ser uma forma de relaxar nesse momento que está todo mundo muito tenso, mas a gente tem que organizar essa nossa tensão, não deixar que isso vire pânico de tudo. Doutora, a Gabriela Lima mandou uma pergunta que você já falou alguma coisa a respeito, mas com relação, se a pessoa acredita que está com sintomas do coronavírus, se é aquela gripe mais forte, enfim, está sentindo febre, cansaço, ela vai procurar o posto de saúde primeiro. Pode ir ao posto de saúde, a unidade básica de saúde, não precisa ir direto para o hospital, pode ir na unidade básica, sim. A Raquel, não tenho o sobrenome aqui, ela pergunta sobre a viagem. Ela está com viagem marcada, vai adiar ou pode viajar? As viagens hoje em dia, a gente está no momento em que a gente deve adiar.
No início a gente falava só de viagem para o exterior, para evitar por causa da epidemia em outros países. Hoje a gente já tem transmissão comunitária do vírus em vários locais do Brasil. Então, se é uma viagem que não é uma viagem de urgência, que não é uma viagem a trabalho, que não possa ser resolvida com uma teleconferência, por exemplo, essas viagens, no geral, precisam ser canceladas. Viagem de turismo, né? O ideal é a gente evitar, adiar, para que a gente faça isso num momento um pouco mais tranquilo. Até porque, doutora, a pessoa ou vai estar dentro de um avião, fechado, obviamente, ou um ônibus também, que vai correr o mesmo risco. Né? São lugares em que pode existir sim a transmissão, né? Tem até um gráfico, um desenho de um avião, como que transmite, né? Mas como a gente sabe que o vírus transmite em uma distância de 1 metro, no máximo 2, então se eu tossir aqui, o Marcos está aqui do meu lado, o vírus vai ficar em suspensão aqui no ar, ele vai respirar e vai pegar. Então a gente tem que pensar nessas aglomerações, tem que pensar no ônibus, tem que pensar no avião, então essas viagens podendo ser canceladas, melhor. A gente tem um outro problema, que é o deslocamento na cidade, os ônibus para as pessoas irem trabalhar, o metrô cheio. Então essa é uma oportunidade muito grande para a gente pensar no próximo. Quem é o meu próximo? O que eu posso fazer para protegê-lo? Porque isso vai criar uma cadeia de proteção. Então eu estou ali no ônibus ou no metrô, etiqueta da tosse sempre, cuidado, pensa que está num lugar fechado. Então tossiu ou espirrou, sempre aqui protegendo com o braço. Além disso, saiu de casa, lavou a mão. Vai chegar no trabalho, tem que lavar as mãos com água e sabão. Saiu para almoçar, vai lavar a mão. Voltou, vai lavar a mão. Vamos higienizar as mãos com mais frequência. Ah, eu não tenho álcool gel. Não precisa, não tem que ser álcool gel. Água e sabão resolvem muito bem. Então vamos higienizar as mãos para que a gente possa se proteger. Lembrar que o vírus fica vivo em superfícies durante muitas horas. Então, se eu tossir em cima de uma bancada, o vírus vai ficar ali na bancada ou no computador, no celular. Celular tem muita bactéria e agora com o coronavírus, né, vai ter muito vírus também. Então, cuidado com essas superfícies, com esses objetos, para a gente manter uma higiene melhor e evitar. Porque se eu colocar a mão na bancada onde tem o vírus e depois trouxer essa mão para o rosto, o vírus vai conseguir entrar no meu rosto. E esse é um motivo também pelo qual a gente não tem que ficar usando máscara sem necessidade. Muitas pessoas falam, vou pôr uma máscara. Eu estou assintomática, não tenho nada, ponho uma máscara, acho que eu estou protegida. Eu não estou protegida. Lembrem-se de que levar as mãos ao rosto vai ter problema. Vai levar o vírus para o seu rosto e você vai se contaminar da mesma forma. Bom, só para quem está chegando agora, lembrando que a gente está ao vivo hoje, dia 18 de março. E se você está acompanhando essa live, é importante você ficar atento aos canais oficiais de comunicação, né, procurar sites de hospitais, site do Ministério da Saúde, site da Organização Mundial de Saúde, né, que são informações confiáveis e que não vão causar nenhum tipo de situação desagradável para você, até para você não correr risco de piorar a sua saúde. Doutora, a Rocimeire Silva está dando parabéns aqui pela entrevista, né, que esclarece justamente isso, que aqui não tem fake news. Não, aqui não tem fake news. Aqui a gente fala aquilo que é certo, aquilo que a gente sabe, é aquilo que é a orientação que precisa ser dada para a população. A população tem um papel fundamental na condução dessa epidemia. Nós estamos numa situação que não é uma situação boa, né? Não é agradável para ninguém. Ter filho preso de casa não é bom. Ter idoso preso de casa também não é bom. Os profissionais de saúde estão trabalhando muito, uma sobrecarga grande. Então tenham carinho também, né, com esses funcionários. Não sobrecarreguem o sistema de saúde sem necessidade. Cuidem da sua família, cuidem da comunidade, porque é assim que a gente vai sair mais forte. A Juliana Araújo, ela está perguntando sobre o funcionamento da Santa Casa BH no pré e no pós-parto. Os atendimentos da Santa Casa no pré-parto estão normais, o pós-parto também. O que aconteceu é que a gente diminuiu as visitas na maternidade, né? As visitas não estão sendo feitas mais aqui na maternidade, só o acompanhante da grávida, só mesmo o esposo ou quem ela escolher, para a gente reduzir ao máximo a circulação de pessoas.
Então o atendimento está normal, as grávidas estão ganhando seus bebês aqui na Santa Casa de forma normal. E mesmo o acompanhante, se for maior de 60 anos, também não vai entrar, né, doutor? Para o hospital todo, a gente fez uma série de restrições de visitação e de acompanhante, exatamente para proteger essas pessoas que têm mais risco de adquirir o novo coronavírus, de terem quadros respiratórios. Então, as visitas na Santa Casa, elas foram reduzidas. Essas orientações, elas estão no portal da Santa Casa, é só olhar no site, né? Que as orientações estão todas lá. Na portaria da Santa Casa, as pessoas estão sendo orientadas. De uma forma geral, idosos e gestantes não são permitidos, não é permitida a entrada dessas pessoas para visitar pacientes que estejam internados, exatamente para a gente poder reduzir essa circulação dessas pessoas no ambiente hospitalar. Doutora, o Célio Vilela mandou uma pergunta aqui interessante, que eu ainda não tinha visto. Se ele, por acaso, chegar a ser contaminado pelo coronavírus, ele corre o risco, depois de se curar, de pegar novamente? Bom, como eu falei, a gente está ainda, né, conhecendo esse vírus. A princípio, uma reinfecção ela não é esperada, porque o nosso organismo vai desenvolver anticorpos específicos para esse vírus. Então, a gente não espera que a gente pegue de novo, a não ser que esse vírus faça mutações, como ele já fez antes, e aí então a gente vai estar susceptível de novo a pegar o coronavírus de novo. A Maria Fernanda Couto perguntou, ela diz que anda de metrô para trabalhar, e se apenas higienizar as mãos reduz as chances ou vai eliminar as chances dela contrair essa doença? É a orientação que a gente deu agora há pouco, né? Etiqueta da tosse para todo mundo, para proteger quem está perto de mim, e higienizar as mãos com frequência. Assim que sair do metrô, chegou a um lugar onde dá para higienizar as mãos, lavar as mãos com água e sabão. O Cristiano Sena pergunta, por quanto tempo alguém fica com o vírus no organismo e pode infectar outras pessoas? Se eu tiver contato com o vírus hoje, o período de incubação, quer dizer, até eu começar a ter sintoma, ele varia de 1 até 14 dias. Geralmente o período de incubação é 1 semana. Então suponhamos que eu tive contato com o vírus hoje e aí daqui a 7 dias eu estou com sintoma. Então tosse, febre, dor de garganta, coriza. Então isso aconteceu e aí eu vou disseminar esse vírus durante um período habitualmente de até 7 dias. Ok. A Andresa Vilaça pergunta, uma reunião com um grupo de 20 pessoas mais ou menos em local aberto e nenhuma delas tem sintoma de coronavírus ou de gripe. É recomendável, doutora? A recomendação atual das autoridades é evitar reuniões. Então, é num local aberto, melhor do que se fosse num local fechado, mas é uma reunião que, se puder ser cancelada, ela deve ser cancelada. Nós estamos em isolamento social. A recomendação é todo mundo que puder ficar em casa. As escolas estão fechadas, muita gente está fazendo home office exatamente por causa disso, para evitar aglomerações e evitar o contato, porque o que a gente quer é que a contaminação ela seja aos poucos. Suponhamos, se eu tiver 1000 casos do novo coronavírus em uma semana, 1000 casos graves em uma semana que precisem de assistência médica, é uma coisa. Mas se eu tiver os mesmos 1000 casos, ao invés deles acontecerem em uma semana, eles acontecerem num período de 30, 40 dias, absorver o atendimento desses pacientes é muito mais fácil. Então é por isso que é recomendado esse isolamento. Nós temos que diminuir a velocidade de transmissão do vírus. E com isso, então, os casos vão acontecer de uma forma mais distribuída com o passar das semanas. A Angelina pergunta se sempre que lavar as mãos, ela tem que usar o álcool em gel. Não, é ou lavar as mãos ou usar o álcool gel. Então é um ou outro. Uma boa higiene das mãos com água e sabão resolve perfeitamente. Isaac Costa pergunta sobre orientações para quem tem alguém na família com isolamento. Todo mundo que está com isolamento domiciliar, o Serviço de Atendimento Domiciliar da Prefeitura está fazendo as orientações necessárias.
pela casa, ela precisa usar máscara. Então, se ela vai sair do quarto, se não tem um banheiro privativo e ela vai usar o banheiro da família, ela tem que usar uma máscara para sair do seu quarto. Ela vai servir o almoço de máscara e volta para o quarto. Não é para ver televisão junto com todo mundo. Então, essas orientações já estão numa cartilha da prefeitura disponível para todo mundo que vai fazer isolamento domiciliar. A Juliana Araújo disse que tem uma funcionária que está grávida. Ela pode manter a funcionária trabalhando por esses dias? Ela vai estar para ganhar o neném? Tem que ver que funcionária que é, qual é o serviço que ela faz, em que ambiente que está. Né? Então, essa é uma pergunta muito difícil de responder assim, diretamente. As funcionárias grávidas de ambiente hospitalar estão sendo remanejadas. Funcionárias grávidas que atendam diretamente o público, é preciso rever essa situação, inclusive pelo fato delas ficarem andando muito de ônibus. Então, isso é uma orientação que tem que ver de acordo com o que essa funcionária faz. Tá. A Rosimeire Gonçalves mandou uma pergunta aqui, doutora, muito séria, que envolve até questões éticas, né? Eu acho que é fake news, deve ter se informado de algum canal aí que não é confiável. Ela acha que se a situação chegar ao extremo, a pergunta, aliás, né, se a situação chegar ao extremo, as pessoas jovens vão ter prioridade numa internação ou os idosos vão ser deixados de lado? Médico, enfermeiro, quem é profissional da saúde quer atender todo mundo, né? Então a gente tem um limite de atendimento, é por isso que a gente está pedindo à população para se conscientizar de quando é necessário ir ao serviço de saúde. É importante, todas essas medidas de bloqueio que estão sendo feitas são exatamente para a gente conseguir dar assistência a todas as pessoas que vão precisar, sejam jovens, sejam idosos. As cirurgias eletivas estão sendo canceladas, as consultas eletivas estão sendo canceladas, exatamente para que a gente tenha todas as vagas de hospital, todos os funcionários disponíveis para atender o número de casos que vão chegar. A Regiane Ferreira mandou a seguinte pergunta: como tratar os primeiros sintomas? Eu acredito que seja um tratamento de gripe normal, né? É o que a gente faz quando a gente tem um resfriado ou uma gripe em casa. Então, beber muito líquido e, se precisar usar medicação para febre, preferir o uso do paracetamol e da dipirona, um dos dois. O Carlos Eduardo pergunta, ele faz o sabão caseiro há muitos anos. Ele pode continuar usando o sabão caseiro ou deve comprar industrializado? Não sei responder, não sei. Não sei se o sabão caseiro vai ter a mesma eficácia para a higienização das mãos. Não sei, a gente pode procurar pesquisar. Até porque também existe a questão da composição química, né, doutora? Não sabe exatamente quais as medidas ele está usando ali, existe toda uma questão técnica que fica difícil, né? A Helena Dias pergunta o seguinte, ela se tornou avó recentemente, a filha dela está em período de amamentação. Quais os cuidados ela tem que ter para proteger a neta, que ainda tem 1 mês de vida, e se o leite materno pode transmitir o coronavírus? Os cuidados são os mesmos, higiene mais frequente, o neném tem que mamar no peito sim, né? O leite materno é o melhor para ele, e o que é indicado é então higienizar as mãos com mais frequência, proibir visita, não é hora de ninguém ficar visitando idoso, recém-nascido, a mulher que teve neném, né? a puérpera, então não é hora da gente fazer esse tipo de visita. E até o momento que eu saiba, não existe relato de transmissão do novo coronavírus pelo leite materno, não conheço. Bom, acompanhando a nossa live, a presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, doutora Kátia Rocha, e ela mandou uma pergunta aqui, aliás, um pedido, doutora, qual a mensagem que a gente pode deixar para os profissionais da saúde, como médicos, enfermeiros, as pessoas que estão nas portarias, enfim, os funcionários dos hospitais? Os funcionários dos hospitais estão dando um show de profissionalismo. Isso é o que eu tenho visto aqui na Santa Casa, as equipes todas muito engajadas, eu fico até emocionada disso, porque a nossa vida está uma loucura, uma demanda muito grande em todos os sentidos, às vezes uma insegurança, medo do desconhecido, às vezes até excesso de coisas que estão sendo feitas, né? Mas o que eu vejo é que os profissionais de saúde realmente estão à disposição da população, está todo mundo muito disponível, todo mundo muito ávido por informação.
todo mundo sendo preparado. Aqui na Santa Casa a gente tem feito muito treinamento, muito esclarecimento de dúvida, e isso tem sido feito não só com o pessoal da assistência, os funcionários assistenciais, mas um engajamento muito grande de todos os setores administrativos que estão dando muito apoio para todas as equipes. Então eu espero que isso seja seguido também nos outros hospitais. É preciso que os profissionais de saúde se conscientizem de que o uso racional dos equipamentos de proteção individual, ele é fundamental. A gente não está conseguindo comprar tudo que a gente gostaria de ter para manter um estoque muito grande. Então vamos usar racionalmente as máscaras, os demais equipamentos de proteção individual, naquelas situações em que realmente é necessário. Nós não precisamos ficar andando de máscara pelos corredores ou usar máscara para atender qualquer paciente, não é isso. Sigam as orientações do seu hospital, trabalhem com tranquilidade, trabalhem com consciência e, acima de tudo, saibam que estão fazendo um serviço muito bom para todo mundo. Doutora, a Lívia Dutra pergunta, ela diz que tem insuficiência adrenal, doença de Addison e faz o uso de hidrocortisona diariamente. Ela está no grupo de risco e caso ela se contamine com o novo coronavírus, ela corre um risco maior? Ela está dentro daqueles pacientes que a gente falou que são do grupo de risco e que precisam estar atentos. Nós temos que entender o seguinte, não é toda pessoa do grupo de risco que vai ter quadro grave, não é. A gente alerta porque são as pessoas que complicam mais, mas não quer dizer que ela não possa ter o mesmo quadro respiratório que eu ou você. Então é ficar de olho, ter mais atenção. A Helenilda Salles, ela parabeniza a gente pela iniciativa, né? Lembrando, Helenilda, procure sempre informações oficiais, você comenta aqui a respeito de uma recomendação da Organização Mundial de Saúde. A Santa Casa BH tem uma página especial sobre coronavírus, qualquer coisa acessa lá, santacasabh.org.br. E com relação a essa recomendação, doutora, ela pergunta sobre ibuprofeno. Você está sabendo a respeito? O ibuprofeno, existem alguns estudos iniciais mostrando que talvez o ibuprofeno tenha faça com que o paciente tenha uma evolução pior em caso de infecção pelo novo coronavírus. O ibuprofeno é um anti-inflamatório e a gente deve evitar o uso indiscriminado de anti-inflamatório, sim. O mais indicado nesse momento é para os quadros de febre que a gente precisa tratar, as drogas de escolha são paracetamol e dipirona. Doutora, aproveitando então, vou fazer uma pergunta que eu acho que pode atender a muitas pessoas. O paciente que está tratando do câncer, paciente oncológico, o paciente que precisa fazer a hemodiálise, o tratamento continua normalmente? A pessoa pode frequentar o hospital? Esse tratamento ele não pode ser interrompido, né? Os pacientes que fazem hemodiálise, eles precisam sim fazer hemodiálise 3 vezes por semana, então que tenham cuidado no seu deslocamento até o serviço de hemodiálise, que consigam higienizar mais as mãos em casa, ao chegar no hospital. Os pacientes oncológicos, aquelas consultas que são consultas de urgência, os ciclos de quimioterapia que não podem ser adiados, eles também têm que continuar com o atendimento. É por isso que quando é feita uma escala de atendimento e de redução de atendimento, a gente fala principalmente dos quadros eletivos, das cirurgias eletivas, das consultas eletivas, e os pacientes que têm alguma doença mais importante, esses pacientes precisam sim continuar a serem atendidos. A Raquel Augusto pergunta, a mãe dela faz tratamento de diabetes no Centro de Especialidades Médicas da Santa Casa, e pergunta se tem algum problema ela frequentar o serviço, né, uma vez por semana, já que ela tem 75 anos e, claro, é diabética. Tem que ver por que ela frequenta o serviço, né, uma vez por semana. Se for consulta eletiva ou se for alguma orientação mais específica, isso vai ser adiado, as consultas vão ser espaçadas. Nós temos que pensar nos pacientes diabéticos que têm pé diabético, quer dizer, estão com feridas nos pés que precisam de tratamento, o atendimento precisa ser mantido. Então, esses casos eles são avaliados caso a caso mesmo. O mais importante se não é urgência, se é eletivo, isso vale para todo mundo, a gente vai adiar. Bom, é importante também você ficar atento às redes sociais do Grupo Santa Casa BH para acompanhar as novidades e também as mudanças na rotina da instituição. Pode ser que
uma unidade ou outra interrompa o atendimento, né, para poder, por conta desse risco de coronavírus. Eu estou vendo aqui na lista do Marcos, tem um monte de perguntas, acho que a gente não vai dar conta de atender todas, mas tem uma que eu estou vendo aqui de longe, que é uma pergunta importante. Vacina de gripe protege contra o novo coronavírus? Não. Vacina de gripe protege contra gripe, contra o vírus influenza, que causa muitos quadros graves todos os anos, nessa época agora de outono e inverno. Então, a vacina de gripe ela é uma vacina muito importante para ser tomada, porque vai nos proteger contra alguns casos de infecção. Então, eu já fico protegido contra alguns, o que é ótimo. Então, a vacina deve ser dada, sim, deve ser aplicada, é uma vacina muito segura. O governo vai antecipar a vacinação das pessoas para as quais o governo distribui. Então, a partir da semana que vem, provavelmente essas pessoas já começam a ser vacinadas e é importante sim que a população se vacine, porque, como eu disse, são vários vírus que causam infecções respiratórias. O novo coronavírus a gente não tem vacina e não vai ter por agora, vai demorar, mas contra a influenza a gente tem vacina, então já é mais uma coisa para a gente se proteger. Doutora, a gente está se excedendo um pouquinho no tempo aqui, a proposta era de fazer uma live de 20 a 30 minutos. Como é que está o tempo aí? A gente marca outra, né? Vamos fazer outra? A gente marca outra, senão fica muito grande, mas é muito bom ver as pessoas participando, né? É muito bom poder participar desse processo de disseminar boas informações. A gente precisa manter todo mundo instruído, todo mundo tem que estar muito bem orientado para a gente evitar o pânico, porque é uma situação realmente que a gente nunca viveu e que a gente tem que viver isso juntos. E aí a gente aqui na Santa Casa, a gente fala, nós estamos juntos, mas estamos separados. Estamos separados por causa desse isolamento, né, desse contato domiciliar, desse bloqueio de viagem, de festa, mas que a gente tenha muita consciência de que apesar desse isolamento social, estamos todos juntos querendo o melhor para todo mundo. E a gente conta muito com a colaboração de que a população vai sim atender essas orientações dos órgãos governamentais. Um abraço para todo mundo, muito obrigada. Olha, a gente está terminando de produzir um podcast, uma novidade aí do Grupo Santa Casa BH, que é o Dose de Saúde. A doutora Cláudia, inclusive, participou do primeiro episódio, juntamente com o doutor Gerson Marques, que é nefrologista aqui da Santa Casa, esclarecendo sobre o novo coronavírus. E, no máximo, amanhã já vai estar disponível aí, você pode acompanhar nas redes sociais o link que a gente vai disponibilizar. A você que nos acompanhou aqui até o momento, muito obrigado. Compartilhe essas informações e fique atento nas redes sociais da Santa Casa BH, porque a qualquer momento novas informações para você. Muito obrigado.